Glória a Deus, irmãos. Amém. Graça e paz a todos. Vamos aproveitar, vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Eu quero compartilhar de um texto lá dos Salmos, de número 37 e o versículo de número 28. Salmos de número 37, versículo 28. É o texto que nós vamos estar lendo aí com vocês nesta manhã de domingo. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo de número 37 e o versículo de número 28. É o texto que nós vamos ler, amém, neste momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Salmo 37, é o texto que nós vamos ler, versículo 28, diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossas Bíblias, vamos orar neste momento. Pai, te louvamos, te agradecemos porque a tua palavra é uma bênção. Aplica em nossos corações nesta manhã, que esta palavra venha encontrar corações férteis, corações abertos, sedentos pela tua palavra, sedentos por essa semente que trará mudança em nossas vidas e em nossa família. Pai, te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, podeis sentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos, como não precisa repetir porque já faz parte, eu acredito, de quase todas as introduções de ministrações nos dias atuais, por conta da adversidade que estamos passando, pelos desertos que estamos passando, que não é só neste momento, neste período, mas em muitos períodos da vida do cristão, da vida do homem e da mulher de Deus, nós passamos por momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, nesses momentos de provações, de adversidades, de dificuldade, é comum, irmãos. Eu estou falando isso que mesmo tendo tanto tempo que eu sirvo ao Senhor, mas muitas vezes em um deserto bate aquela solidão, bate aquele sentimento que estamos sós, que estamos abandonados, que Deus nos desamparou. Não estamos agora colocando a culpa em Deus, mas no que diz respeito a achar que por alguma coisa que temos feito ou que tínhamos feito, Ele nos abandonou, e muitas vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos muitas vezes desamparados, achamos que estamos lutando sozinhos contra as ondas do mar, e muitas vezes queremos até ter expectativa de que alguém, talvez da nossa família, do nosso ciclo de amizade, o nosso pastor, da igreja, os irmãos da igreja, acabam até esquecendo da gente, acabam até esquecendo, e a gente começa a pensar de que houve um abandono, que Deus não está nos vendo, que estamos abandonados, que estamos desamparados. Eu quero que você coloque isso no coração de cada um aqui neste momento. Deus nunca irá nos desamparar. Por mais difícil e desafiadora a situação que eu e você podemos estar passando, Deus nunca irá nos desamparar, porque Ele nunca desamparou o povo dele. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver Deus desamparando o povo, você vai perceber Deus abandonando o povo. Num desses dias, em uma dessas ministrações, eu falei que por ver que quantos inimigos se levantam contra o povo de Israel para aniquilar aquele povo. Já se levantaram reis, já se levantaram os reinados, governos destruindo, teve holocausto e tantas outras situações que aconteceram com o povo judeu. Como hoje você olha ali para o Oriente Médio e vê aquela porçãozinha de terra, e lembra de que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus continua sendo fiel. Sabe, por mais que o diabo tenha tentado todos esses anos destruir aquele povo, você olha para aquele mapa, o mapa do mundo, e lá você vê que existe uma marca, da promessa de Deus ali com aquele povo. E todas as situações que eles já passaram na vida, que eles passaram, você percebe que Deus os poupou. Quando na verdade a gente olha para outros povos, como os babilônicos, como os ninivitas, como os filisteus e tantos moabitas, amonitas, e hoje
falta-se traços dessas nações, não tem, o povo desta nação, muitos povos foram aniquilados, foram destruídos, mas a Bíblia diz que o Senhor preservou o povo dele. Deus preservou o povo dele. Que coisa linda, meus irmãos, nesta manhã nós olharmos para Israel e crermos que Deus é um Deus de palavra, é um Deus de promessa, é um Deus que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando nós olhamos para o povo de Israel, quando nós olhamos a tratativa que Deus dá com o povo dele, você percebe que Deus também não vai te abandonar, porque Deus, ele prometeu que ele estará contigo. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E quando você transporta a experiência que Deus teve como Deus, como Senhor, com o povo de Israel, você percebe que ele não vai te abandonar, mesmo que venha as adversidades. Quer ver uma história que pode mostrar para mim e para você que está nos vendo, de que mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a provação, mesmo que venha um momento difícil, a Bíblia diz que Deus dá o escape. Amém? O povo de Israel, durante 430 anos, eles eram escravos do Egito. Eles eram escravos lá no Egito. Deus levantou Moisés, todos nós sabemos, e ao levantar Moisés, tirou aquele povo com mão forte ali, do Egito. A Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho, num milagre extraordinário, que chegou ao ponto que Miriam cantou, que o povo cantou, que o povo adorou o Senhor. Mas logo depois do mar, 3 dias depois, aquele povo estava caminhando no deserto. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 15 e os versículos 22 e 23. E neste caminho de 3 dias no deserto, e deserto simboliza solidão, escassez, limitação, não é? É tudo regrado, a água é contada por gotas, a comida é contada por farelo, sabe? Porque deserto é assim. Quando a gente está passando na abundância, pastor, sobra-se o dinheiro, sobra-se os recursos, a gente até esnoba, a gente até gasta além daquilo que nós podíamos. Mas quando a gente está passando no deserto, na provação, cada centavo tem o seu valor, cada moeda tem o seu valor. Aquela moedinha que antes ficava caída no chão, agora está sendo apanhada, está sendo cuidada, porque nós estamos pagando coisas por centavos hoje. Nós estamos sendo desafiados a viver no deserto. Veja que aquele povo estava escravo no Egito, passou por um grande milagre que foi o Mar Vermelho se abrir, mas 3 dias depois aquele povo estava num deserto, passando por aridez, escassez, solidão, e a Bíblia diz que faltou água. Faltou água, um bem necessário, algo importante, algo de extrema necessidade. Não faltou algo supérfluo, faltou algo importante, que foi a água. E a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Mara. E neste lugar chamado Mara tinha águas. E imagino só, quando o povo viu aquela água, quando o povo viu aquele oásis, aquele mini oásis com aquela água, eles ficaram felizes. Depois de 3 dias de provação, depois de 3 dias de lutas, depois de 3 dias de boca seca, de restrição por causa da água. Mas eu imagino os primeiros que chegaram correndo à água e colocaram a boca na água e tiraram a água daquele poço e tomaram. A água era amarga. A água era amarga, talvez por causa da proximidade que tinha do Mar Vermelho, talvez por causa do terreno árido. Aquela água era amarga, aquela água não era boa, não era potável. Imagine a frustração que eles tiveram ao passar 3 dias de provação, e quando enxergaram o milagre, não era o milagre que eles imaginavam. E aí, nesta provação, nesta adversidade, nesta frustração, irmãos, quando nós temos uma expectativa de alguma coisa e passamos por uma frustração, a gente começa a jogar, sabe, a nossa raiva, o nosso descontentamento, a nossa insatisfação para todos os lados. Aí sobra para a mulher, aí sobra para o marido, aí sobra para os filhos, aí sobra para o governo, aí sobra para todo mundo. A pessoa começa a perder o equilíbrio emocional, a pessoa começa a perder o equilíbrio das palavras, começa a falar o que não deve, começa a praguejar, começa a murmurar. Irmãos, eu não estou falando para você como se eu ou qualquer outro cristão que está aqui na igreja somos imunes à reclamação, somos imunes à murmuração,
Quantos de vocês que estão nos vendo agora, quando o negócio apertou, quando a conta deixou de ser paga, quando a comida que você estava habituado a comer nos domingos do Dia das Mães, sabe, ou preparar para o dia de uma festa, o seu aniversário ou qualquer outra coisa, aquilo lhe frustrou, aquilo lhe deixou decepcionado, e essa frustração nós descarregamos em cima de alguém, sobra até para os animais da casa. Então nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, estão frustradas, porque chegaram nas águas amargas, estão no deserto, estão passando por uma prova terrível. Nós estamos no deserto, e neste deserto está faltando, está sendo regrado, está sendo limitado. É um momento de solidão, é um momento de escassez, é um momento de prova. E a Bíblia diz que aquele povo reclamou, mas Deus levantou Moisés, o homem de Deus, e naquele momento Deus disse para Moisés: Moisés, derruba essa árvore dentro desta água, derruba esse madeiro dentro desta água. E a Bíblia diz que madeiro foi derrubado dentro da água, e o povo tomou daquela água, e a água se tornou água potável, água doce. Sabe, queridos, talvez você ache isso normal, um acontecimento, sabe, espontâneo, sabe, lá de Moisés, mas Deus não faz nada desta forma. Deus faz tudo com propósitos. Deus falou naquele momento que através do madeiro, é através do sacrifício. Você lembra que para que o povo tivesse aquela água amarga transformada em água doce, aquela árvore teve que morrer, ela teve que ser sacrificada, ela teve que ser jogada dentro d'água, para que ela, quando caísse lá morta, desfalecida, arrancada das suas raízes, ela pudesse gerar água potável. Jesus foi colocado no madeiro para gerar uma vida abençoada para você, transformando a vida amarga da maldição do escravo, do pecado, e agora transformando você em livres. Aquele povo, embora estando no deserto, era um povo livre. Você está passando por dificuldade, você pode estar desempregado, você pode estar passando por muitas adversidades, mas lembre-se de uma coisa: Faraó já ficou para trás, o Egito já ficou para trás, e você está livre do pecado, do mundo e do diabo. A Bíblia diz que o diabo e nem o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mesmo no deserto, Ele é o nosso Senhor. Ele não vai desamparar aquele que é santo. E através do madeiro, através do sacrifício na cruz, eu posso ter esperança. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É a esperança de águas doces em tempo de águas amargas. Aleluias. É a expectativa de o doce do Senhor no momento que estamos precisando. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. E Deus não vai esquecer de tua necessidade. Deus não desampara os seus filhos. Através da aliança feita lá no madeiro, através de Cristo que morreu na cruz, nós temos uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança com Cristo. Diga para você mesmo que é através de Cristo que você é abençoado. É através de Cristo que nós recebemos a água transformada. É através de Cristo que nós teremos as nossas necessidades supridas. Pastor, está na Bíblia, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz que Paulo, falando nesta carta aos Filipenses, dizendo: olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus não está indiferente às tuas necessidades, meu irmão. Pastor, mas eu não estou vendo a igreja chegar perto de mim. O pastor me abandonou, as pessoas me abandonaram, eu estou desempregado, eu estou passando um momento de solidão. É deserto, mas no deserto você é livre, você tem um Deus que não te desampara. Mas devemos manter, mesmo no deserto, a fidelidade e a obediência ao Senhor. Nós temos provado, irmãos, que muitas vezes no deserto nós mostramos desequilíbrios. É no deserto que muitas vezes falamos palavras que não devemos falar. É no deserto que muitas vezes somos provocados para nos irar, para falar mal contra um filho, contra um esposo, contra uma esposa. É no deserto que temos que mostrar o equilíbrio cristão. Sabe, queridos, aquele povo foi diversas vezes provado, como o próprio Deus levou a intenção daquele povo para o deserto, para provar o coração daquele povo.
Deus está nos levando e permitindo a igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo ser levada para um deserto, para que neste deserto nós venhamos a descobrir que tipo de coração nós temos diante de Deus. Ah, pastor, mas é na prova, eu tenho que passar por prova para ter fé. A fé, ela só cresce quando ela é provada. A fé ela só cresce, ela só multiplica quando ela tem um desafio para crer. Eu não preciso de fé para estar bem, porque eu já estou bem. Eu preciso de fé quando eu estou mal. Eu preciso de fé quando o deserto é grande. Quanto maior é o problema, maior será a necessidade de fé. E para se aproximar de Deus tem que ter fé. E para ter fé tem que ter provação, tem que ter palavra. Não tem jeito, irmãos, é um caminho sem volta. O deserto é um caminho sem volta. As dificuldades no deserto todos vão passar, independente se crerem em Deus, não. Agora, aqueles que creem não morrem no deserto. Amém ou não? Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus tem ministrado ao teu coração que você não deve abrir sua boca para murmurar, tentar dominar as suas emoções nesse momento. É difícil, pastor, é difícil. Nessa quarentena, todo mundo dentro de casa, falta comida, não tem mais aquela abundância que tinha antes, não tem mais aquela fartura que tinha antes. Tudo agora tem que ser regrado, tudo tem que ser calculado. Mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor irá suprir todas as tuas necessidades. Deus irá suprir as tuas necessidades. Amém ou não? E logo após de passar essa situação de Mara, Deus, através de Moisés, trouxe uma palavra para o povo que eu quero compartilhar com você neste momento. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Abra a sua Bíblia, por favor. Amém ou não? Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: Olha o que Deus mostrou ao povo, a necessidade que o povo tinha de ser fiel, de serem obedientes a Deus durante a provação. Olha o que a Bíblia diz: E disse Deus: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, eu quero que vocês se atentem para uma coisa. Se vocês obedecerem, se vocês me ouvirem, se vocês se inclinarem para mim, eu vou proteger vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou lidar com a proteção de vocês, eu não vou desamparar vocês. Deus está falando para você neste momento: continua sendo fiel neste deserto, continua sendo obediente neste deserto, porque Deus, Ele vai te proteger, Ele é fiel, Ele é poderoso. Sabe, eu imagino só quando aquela mulher lá diante de Jesus, aquela viúva, que era uma mulher necessitada, com muita necessidade, com muita dificuldade financeira, mas a Bíblia diz que ela tinha apenas 2 moedas, e ela depositou no gasofilácio, e Jesus usou aquele exemplo para mostrar que ela tinha dado mais do que os demais. Talvez para muitos pastores, muitos líderes, de maneira ética, seria Jesus dizer para a mulher: pare, não precisa você dar. Você já é uma viúva, você já é uma pessoa pobre, você já está recebendo somente R$600 do governo, você está no limite das suas contas. Não precisa você obedecer, não precisa você ser fiel, não precisa você testar a sua fé. Jesus deixou a espontaneidade daquela mulher. Jesus deixou aquela mulher praticar a fé, mesmo com tão pouco e com tudo que ela tinha. Eu não estou mostrando através disso que você tem que fazer tudo e vender toda a sua casa, fazer todas as loucuras que muitos cristãos acham que é fé. Mas eu estou dizendo que ela fez aquilo com muito amor, com muita dedicação, sem ser persuadida por qualquer obreiro de pastor ou bispo ou apóstolo, que para poder dar oferta para manter a congregação lá em Israel. Não, ela fez aquilo de coração, ela fez aquilo espontâneo, ela deu o melhor que ela tinha. E a Bíblia diz que Jesus olhou aquela atitude. O Senhor olha a nossa atitude no deserto. Deus está olhando como o nosso comportamento está agora no deserto. Como é que você está olhando esse comportamento? Como é que você está lidando com a escassez? Como é que
você está lidando com a adversidade, como você está lidando com o desemprego, porque, irmão, ser crente em momento de abundância é até fácil. Eu quero ver você ser fiel, é você se manter íntegro, se manter equilibrado, se manter, sabe, paciente, se manter tranquilo, dormir em paz na provação. Aí está o negócio da bênção. Aí prova realmente que tipo de fé nós temos. Amados, isso é muito sério que nós estamos falando. É o momento de mostrarmos e demonstrarmos que tipo de fé nós adquirimos durante inúmeras pregações nas nossas igrejas, que ouvimos tantas pregações na internet, fomos ministrados durante muito e muito tempo. Será que agora nós temos algo de fé em nosso coração, que foi semeado por esta palavra, que foi semeado por esta ministração que estou ministrando e outras que você ouviu? Tenha certeza de uma coisa: se você for fiel no deserto, se você for obediente no deserto, você vai viver os milagres do deserto. Aleluias. Diga para você mesmo, creia nessa palavra que você vai dizer agora. Diga assim: eu vou viver o milagre no deserto. Diga mais forte, agora no plural: eu vou viver os milagres no deserto. Nós vamos viver os milagres no deserto. Nós somos chamados, a igreja, neste momento, para viver, mesmo na escassez, nas limitações, nas dificuldades, continuar glorificando a Deus. É você, quando você faz um casamento, eu já fiz alguns casamentos, e aí você celebra, diz lá: olha, eu prometo ser fiel na abundância ou na escassez, eu prometo na doença ou na saúde. Não é isso? A gente não promete, ou deveria se prometer. Na aliança com Deus é a mesma coisa. Eu estou com ela, com a minha esposa, por exemplo, no problema eu estou junto com ela, na alegria eu tenho que estar junto com ela, na doença eu tenho que estar junto com ela. Quantas pessoas, irmãos, quando sabe que o parceiro, que o marido, a esposa está doente, abandona, larga de mão, devolve para a família como se fosse um carro que não deu certo, é devolvido na concessionária, sabe? A gente começa a perceber que o amor de muitos tem esfriado, sabe? A gente percebe que existe a necessidade de nós mostrarmos uma postura cristã na adversidade, dentro de casa, para os nossos filhos olharem e dizer assim: mamãe ia tanto para a igreja, e agora? Agora ela é desequilibrada dentro de casa, porque está faltando comida, ela está gritando, porque papai está desempregado, ela está gritando. O papai era um homem pregador da palavra, andava com a Bíblia na mão, e agora está aí, ó, doido porque está desempregado. Irmãos, nós continuamos tendo um Deus no céu, nós continuamos tendo um Deus que preserva a tua vida. Apenas aprenda a viver no deserto. Eu não estou falando isso para você se acostumar com o deserto, porque o deserto não é o nosso destino final. O nosso destino final é Canaã, é a terra da promessa, é a terra que emana leite e mel. O deserto é um lugar de passagem. Diga para você mesmo: esse momento vai passar. É um lugar de passagem. O que você está passando hoje, pastor, parece que é ad eterno, misericórdia, o negócio, cada dia a notícia é pior. Eu pensei que já ia terminar esse final de semana, eu pensei que esse mês já estaríamos trabalhando normalmente. Irmãos, aprenda a viver no deserto, viva os milagres no deserto. O povo tomou água gostosa de Mara, água adocicada pelo madeiro, mas a Bíblia diz que aquela água durou somente um tempo, e eles tiveram que voltar para o deserto. Sabe que você que fica dizendo: pastor, eu estava bem, daqui a pouco o negócio cai, daqui a pouco eu estou bem, o negócio cai de novo, sabe? Mas o povo vive assim no deserto. Deus dá um escape para você ter o feijãozinho de hoje, aí você fica feliz e acha que agora vai, engrenou. Quando chega amanhã o feijãozinho falta. Mas assim, irmãos, Deus está nos ensinando a viver nessa escassez, nessa oscilação. O deserto tem essas oscilações. O povo começou a novamente ficar sem água, e agora sem água e sem comida. A água Deus mandou, mas agora o povo estava sem comida. O povo começou a reclamar. Aí Deus levou o povo, antes do povo reclamar, Deus levou o povo, porque o povo estava ouvindo a voz de Deus, para um oásis, um lugar de promessa. Esse lugar lá em si tinha 12 fontes d'água e tinham 70 palmeiras. Olha que lugar maravilhoso. 12 fontes d'água e 70. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Ele levou esse povo lá para aquele lugar maravilhoso, onde tinha 70
70 palmeiras que protegiam o povo, davam uma sombrazinha, um refrescozinho, sabe? E dava ao povo também 12 fontes. Aí você diz, mas pastor, Deus deu 12 fontes, 70 palmeiras. Por que contaram isso? Porque Deus tem tudo um propósito. O número 12 fala de aliança. Deus sempre, quando fez aliança, fez com 12. Mas a Bíblia diz que os 70 tem um simbolismo de eternidade, de ad eterno, que Deus estaria ali em aliança eterna com aquele povo, daria provendo água, provendo sustento. Mesmo no deserto, aquele povo foi protegido enquanto estava obediente, enquanto estava temente a Deus, enquanto a fidelidade daquele povo estava presente. Deus continuava protegendo aquele povo, Deus continuava curando aquele povo. A Bíblia diz que Deus tem solução para todas as coisas. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 41, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Glória a Deus. Deus pegou no meio daquele deserto e transformou aquele deserto num grande oásis. Tinha 70 palmeiras protegendo o povo do sol escaldante, e tinha ali 12 fontes d'água, onde fornecia um símbolo de cada tribo, tinha a sua provisão de uma fonte para cada tribo. Deus está provendo para você, meu irmão, uma sombra e um pouco d'água, para você continuar andando neste deserto. 12 fala de aliança e 70 fala de eternidade, amém ou não? E agora o povo novamente estava revigorado. Mais um pouco d'água, mais um pouco de sombra. Agora vamos lá, agora deu certo. Novamente o povo esqueceu que estava andando no deserto. Sabe, queridos, o problema desses altos e baixos da nossa vida é porque a gente acha que não está no deserto ainda. A gente chegou no oásis, chegou no momento de fartura, começou um emprego novo, começou alguma situação nova, começou alguma situação que a gente acha agora vai, né? O pastor chegou agora, chegamos em janeiro, beleza, estamos aqui morando aqui, estamos agora trabalhando, agora vai. Aí vem uma aprovação, e aí a gente esquece que o deserto ainda continua. Mesmo que você esteja empregado, com saúde, nós ainda estamos andando no deserto. Diga para você mesmo: ainda estou andando no deserto. Nós ainda estamos andando no deserto. Nós não chegamos na terra prometida ainda. Enquanto nós chegarmos nessa terra prometida, que é o céu, vamos ter oscilações. Tem momento que a gente está bem, dando festa, e tem momento que não tem dinheiro para dar a festa. Tem dinheiro que a gente está com tudo. Tem momento que a gente está num momento de fartura, de tanta alegria, que a gente até esquece dos nossos problemas e das nossas contas. Mas tem momento que a gente começa a não dormir direito por conta de tantas contas que estão ficando esperando por você lá na cozinha ou lá em cima do móvel da sala. Sabe, então a gente está vivendo esta época de muitos desafios, mas eu quero que você aprenda que, independente disso, eu, com todas as provações que eu passo junto com a minha esposa, por exemplo, eu não posso deixá-la de amar, de cuidar dela só porque está faltando as coisas em casa. Eu não posso deixar o meu Deus só porque está faltando coisas que eu achava que era importante, mas a Bíblia diz que Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Deus não é mentiroso, Ele está suprindo. Agora, aquilo que você achava que era necessário, Deus tirou. Deus está dando somente o necessário, amém? Glória a Deus. Eles saíram do deserto, saíram do oásis, das 70 palmeiras e as 12 fontes, e começaram a andar. E começaram a ver que não tinha comida, que recursos no deserto é limitado. Não é como você está no local que com muitos recursos naturais. Ali tem muita limitação. E a Bíblia diz que faltou comida no deserto. Claro, é deserto. Faltou comida, faltou alimentação. E o povo começou a reclamar. Então, está lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Deus dá providência. Os recursos de Deus, o deserto, ele tem recursos limitados, mas em Deus os recursos são ilimitados, amém? Os recursos na mão de Deus são ilimitados. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 16, 4, estou terminando agora. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não.
Deus estava dizendo para Moisés e para aquele povo: olha, eu vou derramar diariamente o pão, com exceção do sábado, que eu quero que vocês se guardem, eu quero que vocês preservem, eu quero que vocês se dediquem a mim, é um dia escolhido para mim. Vocês vão trabalhar 6 dias, mas em um você descansa. Mas na sexta-feira, antes do sábado, eu vou dar porção dobrada, para que no sábado você não precise pegar. E todos os dias vocês vão trabalhar diariamente. Você está notando que nesse momento que a gente está vivendo diário, as bênçãos estão diárias. A gente está vivendo assim, é hoje. É hoje que Deus tem que dar a solução. É hoje que precisamos de um milagre. É hoje que precisamos de uma resposta. A gente não está conseguindo fazer planejamento para muito tempo, até porque não sabemos quando isso vai acabar. Então a gente está fazendo um planejamento a curto prazo. É comer hoje, é fazer hoje, é adiantar hoje. Porque a bênção está vindo diária para nós. Deus está provendo todas as coisas. Mas no final ele diz lá: para que eu prove se eles andam na minha lei ou não. Sabe por que Deus não deu com muita antecedência? Porque Deus conhecia o coração daquele povo. Tem pessoas que quando recebem tudo de uma vez só, essa pessoa esquece de diariamente buscar o pão que cai do céu. Jesus está mandando o pão do céu agora. Ele disse: eu sou o pão que vem do céu. Porque o pão que os teus pais comeram, eles morreram no deserto. Mas eu sou o pão que traz vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que acham que vai ler a Bíblia de uma vez só e resolver todos os seus problemas espirituais. Quando na verdade a meditação e a alimentação espiritual tem que ser o quê? Diária. Tem que ser diária. Todo dia eu preciso me alimentar. Todo dia eu preciso buscar esse pão que desce do céu, que é Jesus. Esse pão que desce do céu, que é Jesus Cristo, para a tua vida e para a minha vida, através da santa palavra. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Deus tem a promessa de provisão no deserto. Deus quer ver o seu comportamento no deserto. Deus quer ver a sua expectativa de fé para o dia de amanhã. Meu irmão, olhe para o céu. O pão continua caindo do céu. O pão que gera vida, que é a palavra de Deus, Deus está lhe dando. Deus está te dando hoje, Deus já te deu ontem. Deus está te dando palavras maravilhosas, não só através do bispo, mas através de tantos e tantos homens e mulheres de Deus na internet. Você nunca foi tão alimentado, nunca tanto pão caiu do céu. Agora tem pessoas que querem ficar em casa esperando que o pão venha para casa. Não, você tem que colher, você tem que se esforçar, você tem que procurar, você tem que abrir o seu coração, você tem que se aplicar para que Deus venha abrir as portas sobre a tua vida. Esta é a palavra que Deus tem para você nesse deserto. Você está passando por um deserto. Ah, pastor, eu creio que vai passar. Vai passar. Mas enquanto você não chegar no céu, lembra que eu falei? Os altos e baixos do deserto, haverão outras situações que vai mostrar para você que o deserto ainda está na sua realidade, e que enquanto você está aqui nessa terra, esse deserto continua. Mas quando você chegar na terra prometida, nos céus, um certo dia, tudo isso vai passar, o deserto vai passar. Não se alegre pelo oásis de hoje. Ele vem, a fartura vem agora, a saúde vem agora, mas pode ser que amanhã o deserto volte de novo. Mas enquanto eu estou fiel a Deus, seja na fartura, seja na escassez, seja na fome, seja na nudez, como Paulo diz, Ele continua sendo fiel. E eu devo continuar sendo fiel ao Senhor, se alegrando e adorando a Ele, como diz lá em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam roubadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Olha para Israel hoje, pega o mapa do mundo e vê que tem um povinho lá do tamanho do estado do Sergipe. Vai ver lá, tudo pequenininho, e esse tamanho todo é Israel até hoje. Está lá, ó. Deus está mostrando para você que independente de quantas nações se levantaram do mundo, de quantos povos destruíram e mataram milhões e milhões de judeus, Ele continua sendo fiel. Está ali aquele povo para mostrar que se Deus preservou um povo que muitas vezes foi murmurador, reclamador, sabe, que reclamava de tudo, que murmurava de tudo, e não tinha o Espírito Santo com eles, não tinha Jesus Cristo trazendo a restauração de um sacrifício eterno. Imagine você que é a igreja eleita de Cristo.
Você que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você que não entra, não manda um representante entrar no tabernáculo, mas você entra no lugar santo dos santos, porque o véu foi rasgado. E hoje você não é mais qualquer um. Você é filho de Deus. Você é povo do Senhor, nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido pelo Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por todos vocês agora. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor tem permitido esta palavra chegar ao nosso coração, para nós entendermos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando. Como diz o texto principal, o Senhor não nos desampara. O Senhor não desampara, porque o Senhor ama a justiça. Eu sei que os ímpios, como a tua palavra diz, eles não estão debaixo de promessa, mas nós estamos debaixo da tua promessa. Nós sabemos que estamos no deserto. A água amarga, ela frustra. Meu Deus, a necessidade precisa ser suprida todos os dias, mas cremos que através da cruz de Cristo nós vemos o amargo sendo transformado em doce. A vida amarga da escravidão do pecado foi transformado no doce da vida cristã. Mas sabemos que neste doce, Pai, nesta fartura espiritual, temos as adversidades do deserto, temos os problemas, temos as dificuldades, que muitas vezes achamos nesta dificuldade que o Senhor nos desamparou. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor deixou o Espírito Santo cuidando desta igreja. Eu quero que você se sinta cuidado pelo Senhor. Olhe para a sua mesa, veja que não está faltando. E quando está próximo de faltar, Deus tem provido. Deus tem provido a sua alimentação. Deus tem provido suprir as suas necessidades básicas. Mas seja fiel ao Senhor. Seja obediente, não murmure. Não fique praguejando. Não fique jogando palavras duras contra a tua família. Meu Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração agora. Trazer paz ao nosso coração. Trazer, meu Deus, a paz que excede todo o entendimento, porque o Senhor está cuidando de cada um aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem poder para fazer os milagres no deserto. Nós temos um desafio grande, meu Deus, de permanecer firme nesse deserto. Não deixar que esse deserto venha ser o lugar da nossa sepultura, mas seja um lugar só de passagem, porque eu creio que o melhor de Deus sempre está por vir. Obrigado, meu Deus, porque as fontes de água estão sobre as nossas vidas, porque a tua palavra diz, como o Senhor revelou ali para a mulher samaritana, se o Senhor crer e pedir, peça que uma fonte de água viva estará dentro de você. Quando você estiver passando por um deserto nesta vida, este oásis está dentro de você, esta água viva brota, jogando água, refrescando a tua vida, trazendo vida onde está morto, trazendo ânimo onde você está desanimado, te alegrando, não pelo que você está vendo, mas pelo que você crê. Obrigado por esta palavra que o Senhor falou tão poderosamente aos nossos corações, que não resta dúvida o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor deseja o melhor por nós, mas deseja que nós venhamos a ser testados, para que a fidelidade e a obediência seja colocada em prática em nossas vidas. Nós pregamos e falamos tantos do Senhor, mas muitas vezes oramos tão pouco, lemos tanta pouca Bíblia, porque, Senhor, queremos nos alimentar de outras coisas que não seja o pão que desce do céu. O pão que alimenta, a água que sacia a sede está dentro de nós, e o pão que alimenta vem do céu, que é Jesus. Obrigado por tua palavra, obrigado pela tua provisão nesta manhã. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.